Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de quórum. Oito vereadores. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho às 18h01. Nesse instante, coloco em discussão e votação a ata da 16ª sessão ordinária. Existe algum vereador interessado em discutir a presente ata? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com a presente ata, permaneçam como estão. Aprovado a presente ata. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Projeto de Lei 34 de 2017. Dispõe sobre a criação de pontos de embarque e desembarque nas instituições de ensino público e privado na cidade de Atibaia. De autoria do vereador Michel Carneiro. As comissões de Justiça, Obra, Educação e Planejamento e Finanças. Projeto de Lei 35 de 2017. Revoga em todos os seus termos a Lei Ordinária número 4010, de 4 de agosto de 2011, que denominou de Biblioteca Escolar Comunitária André Carneiro a biblioteca situada no bairro Jardim Imperial, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. A Comissão de Justiça. Não existem mais projetos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer em conjunto da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Exara parecer favorável sobre o projeto de lei 23 de 2017, que dispõe sobre a instituição no calendário oficial do município do Dia Municipal do Fusca, autoria da vereadora Roberta Barsotti. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Exara parecer referente ao balancete financeiro da receita e da despesa da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, concernente ao mês de abril de 2017. Em discussão, presente parecer. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Não havendo, coloco em votação o parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças, aguardando-se o pronunciamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ao senhor prefeito. Não existem mais pareceres. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos requerimentos. Requerimento 110 de 2017. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis se há projeto de pavimentação da Estrada do Laranjal, iniciado pelo acesso da Estrada dos Pires, de autoria do vereador Júlio César Mendes. Em discussão, presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam com o presente requerimento, permaneçam como estão. Aprovado oficiis. Não existem mais requerimentos. Passo a palavra para o segundo secretário para que proceda a leitura da ementa e dos autores das indicações. Público presente, boa noite a todos, nobres pares, mesa diretiva, boa noite. Senhor presidente, de acordo com o artigo 231 do regimento interno desta Casa, solicito a dispensa das leituras de indicações e que as mesmas sejam encaminhadas ao senhor prefeito. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir a leitura na íntegra das indicações 736/2017 e 743/2017. Mais algum vereador?
Então, coloco em votação a solicitação do nobre vereador José Carlos Machado, segundo secretário dessa casa, pedindo a suspensão da leitura das indicações, lendo na íntegra as indicações 736 e 743 do nobre vereador Júlio Mendes. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 736, vereador Júlio César Mendes. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que interceda junto ao setor incompetente da administração, a fim de que seja implantado um sistema de drenagem das águas pluviais no início da estrada do Laranjal, acesso pela estrada do bairro dos Pires, bairro da Pedreira. Estrada dos Pires, no bairro das Pedreiras. Indicação 7436, vereador Júlio César Mendes. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que interceda junto ao setor incompetente da administração, a fim de que seja efetuado na rua serviço de manutenção da rua e da imprensa, a rua imprensa no bairro Terceiro Centenário, foto anexas. Caminho ao senhor prefeito as indicações. Passa a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura das moções. Moção 20 de 2017. Apresenta a moção de congratulações pela premiação de melhor árbitro do Paulistão para Leandro Bizio Marinho. Autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. O vereador que ao final assina, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 232, inciso 5, do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta a moção de congratulações pela premiação de melhor árbitro do Paulistão para Leandro Bizio Marinho. Nascido em São Paulo, Leandro veio morar em Atibaia quando tinha 7 anos de idade, na rua Otávio Passos, esquina com o campo do Alvinópolis. E foi lá com o treinador Nelson que deu os primeiros passos no futebol. Em Atibaia, ficou até os 18 anos, mas continuou vindo todos os finais de semana para jogar amador pelo Nacional, São João e Portuguesa. A arbitragem surgiu na sua vida quando ele ainda jogava no Nacional. Antes dos campeonatos, ele fazia alguns amistosos para acertar o time. Foi quando, em um amistoso em Atibaia, o ex-assistente da Federação Paulista e da CBF, que também morava em Atibaia, Tércio Thompson, falou que ele levava jeito para apitar. Leandro Bizio Marinho apitou a decisão do Paulistão 2017 em Itaquera, estádio do Corinthians, que coroou o Alvinegro campeão 2017 ao empatar com a Ponte Preta em 1-1. Campeonato este realizado pela Federação Paulista de Futebol, que concedeu a Leandro a premiação de melhor árbitro do Paulistão 2017. Assim, este vereador, presidente desta Casa de Leis, propõe a presente moção de congratulações ao melhor árbitro do Paulistão, Leandro Bizio Marinho, contando com o apoio dos ilustres pares desta edilidade para a aprovação desta justa e singela homenagem. Autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. A presente moção está em discussão. Há algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo interessados em discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam com a moção permaneçam como estão. Aprovado. Oficias. Moção 22 de 2017. Apresenta a moção de congratulações à Escola Estadual Professor Gabriel da Silva, pelo destaque do protagonismo juvenil junto à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Autoria da vereadora Roberta Barsotti. Para discussão na próxima sessão. Não existem mais moções. Solicito ao primeiro secretário que informe se algum vereador inscrito em tema livre. Vereador Júlio César Mendes. 10 minutos com a parte. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, público presente. Senhor presidente, gostaria aqui, primeiramente, antes de iniciar minha fala, agradecer
ao prefeito, à administração aí por ter atendido ao apelo nosso aqui dessa casa, não só deste vereador, como de outros vereadores também. Esse final de semana foi realizada a manutenção das vias ali do bairro Jardim Paulista, né, um tema aí que já vinha sendo debatido na casa aí há quase 2 meses, né? Todos os vereadores aí solicitaram e infelizmente esse final de semana a manutenção ocorreu. Também foi feita a manutenção nas vias ali do bairro Jardim Paraíso, no bairro da Usina, né? Também um pedido nosso aí já desde o início do mandato. Infelizmente foram feita a manutenção das vias, não só das ruas ali do Jardim Paraíso, mas também da estrada Rissaíde Taquibayashi. Então fica aí o nosso agradecimento, não só desse vereador, mas também da população ali dessas regiões. Segundo assunto, em relação aos destaques das indicações, né, de algumas demandas que chegaram ao conhecimento deste vereador. Uma delas em relação a um problema ali no início da estrada do Laranjal, ao lado daquela escola que foi demolida. Ali é uma área de brejo e no período de chuvas o lugar fica alagado, como vocês podem ver na foto. Adil, se você puder apagar a luz aí para ficar melhor para a gente visualizar. Então, você vê, choveu já faz alguns dias e a água continua ali no local. Então, é necessário ali que a administração, o mais rápido possível, aí, faça uma obra de drenagem ali nesse local, a fim de facilitar ali a vida dos moradores, tanto aqueles que trafegam a pé quanto de carro, porque dificulta bastante a travessia ali. Como vocês podem ver, tem moradores ali com dificuldade de atravessar. Então a gente faz um apelo à administração aí que dê uma atenção para a gente nesta demanda. Um outro assunto é em relação à Rua da Imprensa, ali no 3º centenário também. A gente já solicitou a manutenção aí dessa via no início do mandato, no período de chuvas. Ali, bem próximo ao acesso do loteamento, do condomínio Santa Mônica, ó, tem um declive ali, uma valeta, né, o que tem dificultado ali o tráfego de veículos, né? Então é um local também que necessita aí de um sistema de drenagem também, a fim de resolver o problema, né? Não só o sistema de drenagem, mas também a pavimentação aí também desse trecho aí da rua. Aí, como vocês podem ver na foto, a água parada, né, fica aí durante muito tempo parada. Também é caso até de problema de saúde pública, porque em período de chuvas tem o problema do mosquito da dengue, né, e isso é complicado. Então a gente pede aí que a administração dê uma atenção também nesse pedido nosso aí. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador inscrito no tema livre? Vereador Ademilson Militão. 10 minutos com a parte. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite à população que nos assiste online. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Prefeitura de Atibaia, que na manhã do último dia 22 teve a coragem de iniciar uma operação de desocupação na área de risco da região do Caetetuba, próximo à usina da reciclagem. De acordo com a Defesa Civil, o terreno é mais baixo que o córrego existente no bairro. Por isso, estava sob risco de inundação, principalmente após as chuvas concentradas, como as que atingiram o município nos últimos dias. Foram movimentadas diversas secretarias da administração municipal nesta ação, como as assistentes sociais da área de habitação social, que estiveram desde as primeiras horas do dia, efetuando o cadastramento dos moradores, cerca de 70 famílias. A grande maioria das famílias removidas preferiu se alojar em casas de amigos e familiares. 5 famílias foram abrigadas em um abrigo provisório instalado no ginásio Rolando Holly,
que fica no bairro Atibaia Jardim, onde estão oferecendo as refeições e todo o apoio necessário com a equipe de plantão à disposição 24 horas no local. Já na quinta-feira, equipes da Prefeitura estiveram empenhadas no cadastramento das famílias, no programa Auxílio Moradia, além de cursos de capacitação, ajudando a recolocar seus integrantes no mercado de trabalho. Nesse dia estavam no local 39 famílias para serem cadastradas pela equipe de assistência social da Secretaria de Habitação. Hoje este vereador esteve no local para fiscalizar esta ação e conversei com algumas famílias. O único inconveniente que elas alegaram foi ter deixado suas residências, mas mesmo assim estavam felizes por estarem fora da área de risco. Não sendo tão bem, mas estão sendo bem acolhidas no abrigo. Inclusive, presenciei uma proposta de emprego. Também fiquei muito contente ao ver que um dos abrigados estava feliz por ter preenchido o cadastro para emitir seus documentos pessoais. Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Obrigado a todos. Mais Pela algum ordem, senhor vereador? presidente. Pela ordem. Desculpa, senhor presidente. Pela ordem. Um Só minuto. para registrar aqui, o novo vereador Daniel me comunicou que a prefeitura iniciou a manutenção da Rua da Imprensa no terceiro centenário hoje. Tá? Obrigado. Mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Fabiano Batista de Lima. Boa noite a todos, público presente, nobres vereadores. Na verdade, vou usar a tribuna aqui para, não a tribuna, mas a mesa, para estar agradecendo também a prefeitura. Acho que a gente diversas vezes falamos do Jardim Paulista, como o nobre vereador Júlio comentou, que a situação intransitável das ruas, né, não só eu, como Daniel, Júlio, Michel, Roberta, Marcão, acho que vários vereadores, acho que todos os vereadores fizeram indicações, tentando atender a população do bairro, que muitas vezes não conseguia sair da casa, não conseguia receber visita. Então a gente tem que, o prefeito já ia na semana passada fazer esse mutirão, como estava um acordo, infelizmente choveu, e o prefeito atendeu, o secretário do Valdo, queria agradecer eles, porque a gente cobra, também precisa agradecer quando realiza. Eles que estão tentando fazer vários mutirão para não atrapalhando o andamento das máquinas durante a semana e atendendo os bairros menores, que tem menores quantidades de ruas, né, sem pavimentação. Então gostaria de agradecer a prefeitura, o prefeito e o secretário. Também parabenizar a prefeitura municipal. No sábado aconteceu no Jardim Cerejeiras, a prefeitura no bairro, onde é um projeto da prefeitura muito bacana, que leva mais de 20 atividades, leva toda a estrutura da prefeitura para o bairro, fazendo parcelamento de tributos, vacinação, febre amarela, da gripe, apresentações cultural, esportiva, educacionais, recreação, lazer, PAT, né, recebendo currículo, cadastramento habitacional, trabalho da ouvidoria. Então a gente fica feliz, a prefeitura está interagindo com os bairros. No próximo sábado está acontecendo no bairro do Maristela 2, se eu não me engano, se eu não estiver errado, no dia 10, no Jardim Imperial. Então a gente fica feliz e quero parabenizar toda a equipe da prefeitura, o prefeito, por estar levando essa oportunidade para os bairros, descentralizando as atividades da prefeitura. Era isso, somente para agradecer. Mais algum vereador inscrito? Vereadora Roberta Barsotti. 10 minutos com a partes. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretora, público presente, público online. Diversos assuntos me trazem até aqui hoje, na tribuna. Primeiro deles, os vereadores que me antecederam na fala, já agradecer à prefeitura pelo evento da prefeitura no bairro, também pela manutenção do Jardim Paulista, que era uma solicitação antiga, aqui já dos vereadores. Nesse sábado eu não pude estar presente na prefeitura do bairro, porque eu estive fazendo um amadrinhamento, vamos dizer assim, do projeto Comunidade Musical, na Praça da Amada. O projeto musical teve início exatamente um ano, foi dia 20 de maio de 2016, através do Pedro Gomes, e que começou voluntariamente ensinando música e todos os tipos de instrumento misturados de forma gratuita, sem receber nenhum centavo,
na Praça da Amada. Ele já é regente no Colégio CEF, e ali, no Colégio Coque, ali ele começou a levar o trabalho dele para o Jardim Alvinópolis. E o projeto foi criando asas, e na última Feira do Livro, o prefeito esteve presente e fez a doação das cadeiras, e o Pedro também está sendo inserido dentro do projeto Educando com Música e Cidadania. Então, a gente vê, através da boa vontade de um músico da cidade, de exercer um trabalho independente do poder público estar contribuindo ou não, fez o seu trabalho, acreditou no seu trabalho, até que a prefeitura abraçou o projeto também. E no sábado a gente fez o amadrinhamento do projeto, porque ele também está se estendendo para os condomínios Jerônimo 1 e Jerônimo 2. A partir de junho, julho, o projeto está sendo levado para lá, para os centros comunitários também. Isso aconteceu nesse sábado de manhã. Gostaria de estar passando também para a população, aproveitando a tribuna para fazer essa divulgação. No domingo, também, dia 28, eu estive presente na Assembleia Legislativa. Durante o dia todo, houve a primeira virada feminina na Assembleia Legislativa. Foi um evento repleto de palestras, oficinas, ações, direcionado a políticas públicas para as mulheres. Foi difícil escolher, porque foram muito bem elaborados, né? A abertura foi a execução do hino nacional pelo maestro João Carlos Martins. Estavam presentes diversas autoridades, deputadas, desembargadoras, juízes, magistrados, vereadoras, prefeitas, de diversos municípios. E os temas abordados, o que eu pude participar, que eu acabei escolhendo esse tema, foi os temas de justiça e cidadania, onde foi trabalhado especificamente temas de políticas públicas para as mulheres. Mas tivemos também uma sala, um auditório só trabalhando com sustentabilidade, um auditório que trabalhava somente com o tema da violência contra a mulher, um auditório que trabalhava só sobre saúde da mulher e outro que trabalhava somente sobre educação. E tem mais algum que eu não estou lembrando no momento, porque eram muitas coisas. Foi o dia inteiro, das 9 até as 18 horas, sem almoço, porque o restaurante da Lesp estava fechado e não tinha coffee break. Mas foi um evento muito intenso, carregado de troca de experiências. Por que eu estou trazendo isso ao conhecimento do público? Porque, como representante do público feminino, das mulheres aqui nessa Câmara, nós precisamos estar nos atualizando acerca dos projetos de lei que pode defender o público feminino, acerca do que está acontecendo no cenário nacional, o que acontece e vem acontecendo nos municípios. Foram tratados, como eu disse, diversos assuntos lá. Tivemos a desembargadora Maria Cristina Zucchi, a juíza do trabalho, Milene Ramos, que debateram sobre a evolução dos direitos das mulheres, da violência da mulher e a importância também das mulheres nos cargos de comando. Sempre ressaltando o quanto que é importante também, como eu sempre falo aqui na Câmara, o respeito ao masculino. Não se trata das mulheres serem nem vítimas, nem melhores do que os homens e nem piores. Sim, pessoas que pensam de forma diferente, onde cada um pode contribuir. As mulheres contribuem à sua maneira e os homens contribuem à sua maneira. Até um dos exemplos que ela citou foi num município que eu não vou me recordar agora qual é, que foi feito um projeto de lei para ter máquina de mamografia na altura das mulheres cadeirantes, porque elas não tinham como fazer o exame de mamografia. E que muitas vezes o homem que não faz esse exame, às vezes não passa pela cabeça dele, que não passa por essa dificuldade. Então, foi muito interessante a troca de experiências, foi um dia valiosíssimo, foi a primeira virada. É uma pena que eu não tenha organizado, talvez para levar mulheres daqui da cidade. Eu fiquei sabendo na última hora, por indicação de uma vereadora de Socorro, no evento da Assembleia da Câmara Municipal de Bragança Paulista, que tivemos na semana passada, e eu não tive tempo de fazer essa divulgação, porque o evento é aberto ao público. Espero que o ano que vem a gente consiga ter novamente um evento como esse na Assembleia Legislativa, para que outras mulheres também possam participar. Foi de extrema importância, inclusive as oficinas e tudo mais. Gostaria de ressaltar também, entreguei um ofício, também estou esquecendo de outras coisas, né? A doutora Kátia Bolos, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada, também estava presente, falando justamente sobre esses diversos temas, lá também esteve presente. E foi falado também sobre a liberdade, quanto que é difícil hoje você ter liberdade política através das mídias sociais, que são extremamente controladas, e com muitos Facebooks e perfis fakes que servem para
formar opinião pública, mas que muitas vezes são redes que não são verdadeiras e que isso manipula, de certa forma, o país, para a direita, para a esquerda e para aquilo que acontece. Quanto que isso é difícil, porque nós estamos sendo acompanhados pela internet 24 horas. Então, foram temas bem atualizados que foram ditos lá. Estou entrando hoje também com um pedido de uma moção de congratulações, se eu puder contar com a ajuda dos nobres colegas, vereadores aqui da Câmara, para a Escola Gabriel da Silva. Por que para a Escola Estadual Gabriel da Silva? Aqui em Atibaia, eu não sei ao exato quantas escolas estaduais tem no município, se alguém souber, pode me falar, por favor. Mas eu tenho esse destaque para a Escola Gabriel da Silva, que é uma escola estadual que eu percebo que tem um trabalho diferenciado, em especial através da Probet, da ProRosinha, que sempre estão buscando soluções para os alunos do colégio. Soluções para uma criança que tem um problema emocional, soluções para uma criança que, inclusive, foi feita a entrega ontem da cadeira de rodas para um aluno através do Rotary. A mãe veio nos procurar no gabinete, nós fizemos o encaminhamento para o Rotary Club, e onde foi entregue a cadeira. Ou seja, são educadores, né, o professor Renato, a diretora Neide, são educadores que se preocupam com o bem-estar do aluno de uma maneira sistêmica, de uma maneira geral. E isso faz com que o colégio seja um colégio diferenciado, apesar de todas as dificuldades que as escolas estaduais têm, que é um diferencial, o aluno vai para a rede da escola pública e ele tem um acompanhamento, e quando ele vai para a escola de Estado, ele já não tem esse mesmo acompanhamento, que passa a ser responsabilidade do Estado. E nós percebemos que esses educadores que tem na Escola Gabriel da Silva têm essa preocupação no nível emocional, físico e psicológico dos seus alunos. Então, com frequência, nós temos frequentado a escola a pedido delas, são elas que nos chamam para ir até lá e trazem demandas e tem esse diferencial. E eu acredito que isso deve ser reconhecido, até para que gere um certo incômodo, vamos dizer assim, e nas outras escolas estaduais também, para que elas também destaquem o seu trabalho, para que elas também procurem melhorias para os seus alunos, através do poder público, através dos vereadores, através das entidades, como o Rotary Club, por exemplo, que tem essa disponibilidade em ajudar. Isso depende muito da boa vontade da escola. E é por isso que a Escola Gabriel da Silva foi escolhida entre as 10 melhores do Estado, e ontem fez uma filmagem aqui na escola, porque ela foi considerada e ganhou essa nomenclatura. Esteve presente também o senhor Salim, da Delegacia de Ensino, e é mérito da escola e de toda a equipe receber essa moção, se puder contar com a colaboração dos vereadores. Gostaria de aproveitar também a Tribuna Livre para convidar todos os presentes a estar aqui amanhã às 19 horas, aproveitando a temática do Maio Amarelo. Nosso gabinete também quis fazer uma ação para trabalhar com a conscientização do trânsito. Como fala, algo bom da vereança é a possibilidade que você tem de divulgar programas de conscientização sobre doenças. 1 minuto, vereador. Obrigada. Sobre doenças e sobre outras ações. Então, amanhã terá uma palestra aqui do Dr. Luiz Roberto Imparato, que é economista da PUC, mas também trabalhou anos na Mercedes-Benz e tem uma larga experiência como palestrante dentro da área de automóveis e trânsito. O nome da palestra é Automóvel, a solução que se torna problema a cada dia que passa. Então, é isso. Muito boa noite a todos. Muito obrigada. Só isso. Obrigada. Mais algum vereador inscrito no tema livre? Vereador Michel Carneiro. 10 minutos com a parte. Peço autorização para falar aqui, senhor presidente. Autorizado. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar meu colega, presidente do partido do Podemos, Feitosa, presente. Cumprimentar também meu colega Danilo pelo aniversário de hoje, felicitar meus parabéns. Quero ser breve. Primeiramente, eu queria engrossar o coro dos colegas que antecederam, referente às congratulações que foram feitas à Prefeitura quanto à manutenção do Jardim Paulista. Todos os vereadores aqui receberam reclamações, né, referente ao bairro. O bairro estava intransitável. Inclusive, o vereador Daniel Martins, numa oportunidade, trouxe fotos, né, e todo mundo abraçou essa causa. Então, agradecer o Poder Público Municipal por colocar como prioridade os pedidos desta casa, na sua maioria vêm sendo atendidos, então agradeço o Poder Executivo por isso. E parabenizar todos os vereadores também pela união,
né? Acho que só entrou na prioridade do Poder Executivo Municipal, em razão também da urgência, mas muito também em razão da união da casa, né? Todo mundo uniu esforços aí, junto ao Poder Executivo, para conseguir a manutenção lá do Jardim Paulista. Eu quero fazer ressalva de algumas indicações e, ao final, eu quero falar de um projeto de lei que eu fiz o protocolo hoje e gostaria de pedir o apoio dos colegas para a discussão. As indicações que eu fiz, primeira foi de manutenção com máquina na rua Jasmim, Lotus, Primaveras e Palmas, ambas localizadas lá no bairro do Maracanã. A gente pede na indicação aqui manutenção com máquinas e faz o pedido também de limpeza, roçada, da calçada e de todo o bairro ali, principalmente nessas ruas. A segunda indicação que eu fiz foi de manutenção na subida do Campo da Esmeralda. Quem joga bola aqui no Fabiano, Daniel Martini, não sei se tiveram a oportunidade de ir lá no campo, eu recebi através da rede social essa semana. O campo tá muito difícil lá para os atletas chegarem até o campo, para a população chegar até o campo. Então a gente fez um pedido de manutenção lá na subida do Campo Esmeralda ao Poder Público Municipal com máquina. A terceira indicação foi referente a providências para realizar manutenção na rua Desembargador Felipe Pugliese, no bairro do Caetetuba. E uma última indicação, eu fui até lembrado pelo colega Fabiano que ele fez essa indicação semana passada também, então eu reforço a indicação, porque essa semana eu recebi algumas reclamações de moradores lá no bairro de São Felipe, que infelizmente eles estão tendo diversos problemas lá com questão de segurança. No sábado, foram roubadas na mesma noite 3 motos, uma televisão, fizeram um arrastão lá no bairro. Então a gente fez uma indicação aqui pedindo providência ao Poder Público Municipal para fazer o patrulhamento diário da Guarda Municipal junto do bairro Jardim São Felipe e Jardim Santo Antônio e os bairros ali que vizinhos àquela área. Eu quero convidar os moradores que na segunda-feira, às 7h30 da noite, em razão de tudo isso que aconteceu lá no bairro, eu entrei em contato com o secretário de Segurança Pública, com o Lucas, e a gente conseguiu marcar uma reunião lá junto com os moradores. Então a gente vai fazer uma reunião segunda-feira, 7h30 da noite, lá na creche comunitária do bairro. Então convido os moradores do Jardim São Felipe, do Jardim Santo Antônio a participarem dessa reunião, para que junto lá com o Poder Público a gente possa fazer a discussão e de que forma que a Secretaria de Segurança Pública pode nos ajudar lá junto do São Felipe para combater a criminalidade. Por último, eu fiz um protocolo hoje de um projeto de lei com a seguinte ementa: dispõe sobre a criação de pontos de embarque e desembarque nas instituições de ensino público e privado na cidade de Atibaia. Eu acho que todo mundo aí consegue observar que algumas escolas da cidade, ela tem uma grande dificuldade na questão do embarque e do desembarque. Tem escolas na cidade aí que o problema é crônico. E o que eu acredito? Eu acredito que esse problema vem já do momento da instalação, do momento da construção dessa escola. E conversando com o meu amigo Feitosa, na verdade, essa ideia é uma ideia que o Feitosa trouxe para o nosso gabinete, que a gente levantou como bandeira e fez a proposta de projeto. A ideia é que obrigue as instituições de ensino, tanto pública e privada, no momento que for fazer a construção e a instalação da escola pública na cidade, que se construa um espaço de embarque e desembarque, para não acontecer o que acontece em algumas escolas na nossa cidade. E esse problema que acontece nas escolas não é só nas escolas privadas, nas escolas públicas também tem muito desse problema. Então, a gente acredita que no momento que é feito o projeto da escola, no momento que é instalada a escola na cidade, hoje a gente não tem uma preocupação legal quanto à obrigação de criar um espaço para embarque e desembarque. Então a gente está fazendo um projeto de lei aqui, nesse sentido, para que se obrigue as instituições de ensino da cidade a construir um espaço de embarque e desembarque. A gente tomou cuidado na legislação, pelo menos é a proposta inicial, e aí eu quero discutir com os nobres colegas, a gente tomou o cuidado de fazer a exigência das escolas que se instalarem daqui para frente. Por quê? Porque algumas escolas
as escolas, principalmente particulares, né, que já estão instaladas e que receberam a licença por parte da prefeitura de instalação, eu acredito que essas escolas não podem ser de alguma forma punida agora com esse projeto de lei, né? Traga algum tipo de prejuízo, algum tipo de custo aí que essa escola não esperava. Então a gente fez a proposta do projeto no sentido de obrigar as escolas daqui para frente, né? Então, um projeto inicial, a gente está aberto a todos os vereadores para discussão da redação, para debater as ideias, mas ainda que não se aprove esse projeto, é algo que a gente precisa, de uma certa forma, aí, cutucar o poder público municipal, né? A gente abrir esse debate para que tenha atenção no momento da construção e no momento da instalação de um ponto de desembarque e embarque. Vai trazer mais segurança, vai trazer conforto, vai trazer comodidade, vai trazer mobilidade, né? Então, coloco perante os nobres colegas a discussão desse projeto e agradeço o Feitosa por acreditar no nosso mandato, por trazer essa ideia, e vamos colocar em discussão perante a Câmara aqui para a gente tratar sobre esse assunto. Tá certo? Muito obrigado a todos e uma boa noite. Uma parte, vereador. Por favor. Aproveitar o gancho que Vossa Excelência está falando das escolas, a título de informação à população, hoje a Prefeitura ela assinou já o contrato referente aos kits escolares, já vão ser entregues, e referente à compra dos kits de 2017, e para não ocorrer o mesmo problema, já está sendo executada a compra também do de 2018. Obrigado a todos. Obrigado. Mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Daniel Martini. 10 minutos com a parte. Boa noite, senhor presidente, nobres pares da mesa diretiva, amigos vereadores, todos que nos acompanham aqui no plenário, muito boa noite, aqueles que nos acompanham pela internet também. É um prazer estar aqui em mais uma terça-feira discutindo alguns dos muitos problemas da nossa cidade. Começar, não quero ser repetitivo, mas não posso deixar de mencionar a alegria dos moradores do Jardim Paulista, por conta do mutirão feito pela prefeitura no bairro, e quero parabenizar todos que me antecederam na fala, especialmente o vereador Michel, acho que foi muito feliz na colocação. Eu acho que parabenizar a casa pela união, por vestir a camisa e pedir que a prefeitura realmente faça um mutirão. Parabenizar a prefeitura especificamente pela manutenção do Jardim Paulista, eu acho até um pouco difícil, né? Porque, poxa vida, a população sofreu demais, é quase um ano sem manutenção daquelas vias e agora, valeu, obrigado prefeitura, porque vocês fizeram o serviço que vocês deviam ter feito há um ano atrás. Aí eu acho que é um pouco complicado, mas parabenizar a prefeitura por ter ouvido a Câmara Municipal, sem dúvida nenhuma, por isso que eu ressalto aqui as palavras do Michel, o nobre vereador Michel, porque é esse o espírito mesmo. A prefeitura tem dado, num cenário de tantas demandas que precisam ser feitas na nossa sociedade, a prefeitura de fato tem ouvido a Câmara Municipal, tem dado atenção aos pleitos dos vereadores, e a gente fica feliz por isso, né? Esperamos que o trabalho continue, que as pessoas possam ser atendidas nas suas necessidades mais básicas aí pela nossa prefeitura. Alguns munícipes me procuraram, e vou falar de um primeiro assunto rapidamente, talvez o vereador Fabiano possa nos auxiliar. Nós estivemos em contato também com a Secretaria de Administração, mas algumas equipes que disputam campeonatos esportivos representando nossa cidade em outros municípios, jogos fora de Atibaia, têm tido dificuldade com a questão de pagamento de pedágio nas rodovias, porque parece que a licitação para o equipamento que permite vamos dizer assim, que a prefeitura passe, né, aquelas cancelas automáticas e tudo mais, não foi feita a licitação, e muitos dos treinadores estão tendo que realmente pagar o pedágio do bolso. E isso não é uma prática das melhores, vamos assim dizer, né? Então eles perguntaram sobre a celeridade desse processo de licitação e como isso poderia ser feito. Nós fomos atrás da informação, disseram que os próprios motoristas têm a orientação para pagar e depois fazer o reembolso disso, mas pedi a tua ajuda, nobre presidente da casa, né, como ex-secretário de esportes, para se inteirar do assunto, realmente ver o que está acontecendo e poder dar uma celeridade nisso. É um pleito dos treinadores das modalidades no geral aí do município,
que tiveram a oportunidade de conversar com esse vereador. Um segundo ponto, quero pedir que seja projetada a foto aqui no nosso telão. Eu já falei algumas vezes sobre esse assunto na Câmara Municipal. Nós estamos aqui diante de uma foto de uma belíssima poda realizada pela Electro no nosso município, né? É uma tradicional, o que nós temos visto nos últimos anos, a chamada mutilação das árvores da nossa cidade. Olha só, né? Então é exatamente como a gente vê nos livros que com certeza vão vir no kit escolar que o novo vereador Ademilson Militão citou agora, quando vem aquela imagem para a criança colorir, desenhar uma árvore e tudo mais, é assim que a gente vê as árvores lá, né? Cortada desse jeito, mutilada, né? É óbvio que não, e isso vem acontecendo há algum tempo na nossa cidade. A explicação que a Electro dá é porque, não, veja bem, passa um fio, uma fiação aí no meio, então a gente tem que fazer dessa forma. Na minha opinião, é inadmissível isso que tem sido feito no município, né? E deve-se existe, não é que deve existir, existe com certeza protocolo para poda e manutenção de árvore, preservando a copa natural da árvore. E, nesse sentido, está em trâmite na Câmara Municipal um projeto de lei que foi apresentado pela Prefeitura em julho do ano passado e foi arquivado, não foi votado na legislatura passada, que dispõe sobre arborização urbana, licenciamento de supressão de árvores isoladas ou vegetação em área de preservação permanente. Esse projeto de lei está em trâmite na casa, algumas comissões já deram pareceres, e no ano passado, enquanto tramitava ainda, eu havia feito uma indicação, tinha feito uma sugestão de emenda, uma emenda aditiva a esse projeto de lei, que dizia o seguinte: fica terminantemente proibida que as podas referidas nos incisos C e D do artigo 5º da lei, fica proibida que essas podas não observem o padrão convencional de copa e prejudiquem a sustentação de qualquer espécie de vegetação em áreas públicas como praças, vias e passeios públicos. Então, a ideia dessa emenda que foi apresentada e que será reapresentada novamente, amanhã será protocolada pelo gabinete desse vereador, é que nós tenhamos uma padronização na poda das árvores da nossa cidade, né? Uma padronização não em V, né? Uma padronização com a copa natural que nós temos historicamente aí, a gente sabe como deve ser feito isso. Então, eu desde já peço o apoio de todos os nobres vereadores para que vistam a camisa nesse particular, se possível. Eu entendo que é muito importante, até pela questão estética do nosso município. O nobre vereador Michel fez a proposição da criação de comissão de meio ambiente e sustentabilidade, e entendo que a nossa cidade, realmente ela tem essa temática, ela respira o verde, respira o meio ambiente, a gente tem que se preocupar com isso. Uma parte, nobre vereador. Por favor. Como bem lembrado, eu agradeço. A gente conseguiu pôr em prática a comissão foi aprovada, e a ideia que a gente tem lá junto da comissão é fazer essas discussões na comissão, inclusive de um plano de arborização, colocar esse projeto em prática, fazer a discussão lá na comissão. Então, a gente vai tentar acelerar essa discussão através da comissão e também tratar desse assunto referente à poda aí também, que eu acho que a gente precisa melhorar nessa questão. Só aproveitar a oportunidade também, quanto à questão do Jardim Paulista, a gente precisava lembrar um pouco de algumas situações que o Jardim Paulista passou, né? Em outras gestões, por exemplo, tinha problemas lá no Jardim Paulista crônico, como a questão daquelas residências, né, aquelas submoradias que existiam ali no bairro, né, aquelas pessoas que viviam ali de uma forma subhumana, e eram residências que traziam problemas para o bairro também, de uma certa forma, né, e a gestão passada do Saulo conseguiu, junto com o programa habitacional, resolver essa questão. Então, não é um bairro que não está sendo atendido pela gestão, né. Agora, é óbvio que a manutenção precisava ser feita com urgência e foi realizado. Só isso, obrigado. Pegando um gancho na palavra do novo vereador Michel, aquelas moradias em área invadida, as pessoas foram cadastradas à época, se eu não me engano, Michel citou administrações anteriores, se eu não me engano, no governo Denig, eles foram cadastrados, né, e entraram na lista da espera das habitações que foram entregues no governo Saulo, e as pessoas foram retiradas de lá e foram para as habitações sociais. E aí eu acho muito importante, Michel... Que foi entregue, né? Que foi entregue na conseguiu entregar, né? Fez a obra e entregou. Isso. Isso e muitas iniciaram na outra administração. Mas, enfim, o que eu acho importante, e aí eu quero parabenizar a Prefeitura, é que essas invasões de área pública, elas têm que ser coibidas imediatamente.
né? Então é esse que eu acho mais importante. Quando você tem uma administração que ela não coíbe invasão de área pública e as pessoas de fato se instalam no local, você tem uma série de dificuldades depois para fazer a remoção e a desocupação de invasão de área pública. Então, nesse sentido, o que ocorreu e o novo vereador Ademilson Militão citou na sessão de hoje sobre a desocupação de área de invasão, eu acho extremamente importante que a prefeitura tenha preocupação com isso. Eu não tenho os detalhes do que ocorreu, mas a questão, toda a área pública ela não é passível de, vamos dizer assim, passiva de sofrimento de invasões, sem que a prefeitura tenha o direito de fazer a retomada dessa área pública dentro dos prazos, obviamente, das medidas administrativas a serem tomadas. Então, parabenizar a prefeitura nesse sentido. Parte, vereador. Sim. Voltando a falar da árvore aí, eu queria parabenizar o senhor, porque o que estão fazendo aí é brincadeira com as árvores aí da cidade. Esse vereador tem vários pedidos aí para podar. E toda vez tem árvore muito mais pior que isso. Isso aí, acho que daqui um ano, não sei mais, esses galhos que vão ficar aí, eles vão cair. Eu acho que o senhor tem toda a razão quando fala, porque a gente pede e os caras falam que tem que pedir para a elétrica para desligar, para podar. Inclusive no bairro do Tanque, tem uma rua José Pires de Oliveira lá que tem sanção do campo. Já faz quase um ano que eu estou pedindo para podar, fazer uma poda. E antes podia tirar a sanção do campo, hoje também já não pode. E ele está chegando na rede. E você não consegue, porque tem que ligar na elétrica para eles irem desligar para a prefeitura tirar. E eles chegam na cidade, eles cortam sem... Né, eu andando aí pela calçada, quando eu estava cortando, a gente via a indenização do pessoal falando, né, comentando, como é que pode fazer isso, veja isso. Entendeu? Então, né, como assim, cobrando a gente, e você fica atado, porque você não... a elétrica parece que eles podem tudo. Eles fazem o que quiser, chega, não tem ninguém... Porque hoje você vai derrubar uma arvinha na vossa casa. Se o pessoal denunciar, o florestal vai lá e te multa e, né, capaz de ter preso. E na cidade eles fazem, né, rapidinho, o pessoal vem, já faz aquele monteiro e vem e limpa. E eles cortam aí, jogam em qualquer lugar, aí demora a tirar. Parabéns aí pelas palavras aí. Obrigado, novo vereador, e conto com o apoio dessa casa para a aprovação dessa emenda, como o vereador Michel bem colocou, a discussão disso no seio das comissões permanentes, mas que a gente consiga avançar nesse particular. Eu tenho mais quanto tempo, senhor presidente? Me permite uma parte só, vereador? Claro. Só parabenizar também, tem o meu Tem total 1 minuto e apoio meio. no assunto das árvores. Realmente tem uma bem aqui na frente, está lamentável esse ver, uma coisa horrorosa na cidade, esteticamente falando. Também o risco, como o vereador Zé Machado colocou. Então, só para constar, e parabéns pela observação, e também tem o meu total apoio. Obrigado. Só tem. Permite uma parte, novo vereador Daniel? Só precisa quem pediu? o tempo do vereador. Só tem 1 minuto. Você cede a parte. Cedo à parte. 1 minuto. Não, é só para registrar o apoio deste vereador em relação ao projeto que o nobre vereador está apresentando e dizer que pode contar com o meu apoio. E realmente a gente tem visto aí que as podas que são realizadas em nossas árvores aqui na cidade estão sendo feitas de forma aí criminosa mesmo. O exemplo é essas árvores na frente aqui da Câmara, né, que foram podadas, eu acredito que acho que no final da semana passada, né, e retirados os galhos ontem ou hoje, né. Realmente isso é um absurdo e a gente precisa tomar providência em relação a isso. Muito obrigado. Obrigado. Foi, né? 20 segundos. Tranquilo. Deixa para a próxima. Obrigado a todos. Mais algum vereador? Não existe mais vereador. Eu queria 10 minutos. parabenizar. 10 minutos com a parte. Eu queria também parabenizar a prefeitura. Nós estivemos lá no sábado, o presidente, o nobre vereador Michel. Nós estivemos vendo as obras do Jardim Paulista. E eu queria fazer um destaque aqui. Eu acho que o Jardim Paulista, nós comentamos isso lá, de todos os bairros que estão sendo beneficiados pelo asfalto, eu acho que ele foi contemplado, foi um dos bairros que mais tinha asfalto pago em outras administrações e que nessa administração foi contemplado. Então, eu queria também parabenizar a prefeitura nesse sentido. Tá? Obrigado, presidente. Mais algum vereador? Nenhum vereador. Aproveito a oportunidade e requeiro a suspensão do intervalo regimental. Coloco em votação o pedido do vereador Michel Carneiro
primeiro secretário dessa casa, o qual requer a suspensão do intervalo regimental. Os vereadores que concordam com o referido pedido permaneçam como estão. Aprovado que seja suspenso o intervalo regimental. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. Onze vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da pauta da ordem do dia desta sessão. Processos a serem discutidos e votados na ordem do dia, sessão ordinária de 30 de maio, às 18 horas. Projeto de resolução 6 de 2017, de autoria da mesa diretiva da Câmara Municipal, que trata dos cargos em comissão de chefe de gabinete, assessor parlamentar, assessor da presidência e assessor político parlamentar, na forma que especifica e dá outras providências. Projeto de lei 28 de 2017, de autoria do vereador Júlio César Mendes, que revoga em todos os seus termos a Lei 3.685 de 2008, que denominou Rua Terezinha Sintra Ferro, localizada no loteamento Jardim América, travessa da Rua Panamá, bairro Itapetinga. Projeto de Lei 32 de 2017, de autoria da mesa diretiva da Câmara Municipal, que trata dos salários dos cargos em comissão de chefe de gabinete, assessor e assessor político parlamentar, na forma que especifica e dá outras providências. Coloco em discussão única, maioria absoluta, votação nominal, o projeto de resolução número 06/17, de autoria da mesa diretiva da Câmara Municipal. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este é o momento. Este vereador, 20 minutos com a parte. Na verdade, eu quero falar não só do projeto 06/17, como também da resolução 06/17, como projeto de lei 32/17, que a gente está modificando, né, algumas coisas nos cargos em comissões. A gente está atendendo uma demanda do Tribunal de Justiça, né, onde a gente tem que mudar atribuições de alguns cargos em comissões da Câmara Municipal. E a gente está mudando também alguns requisitos, né, atendendo ao Tribunal de Justiça, né. Agora, um dos ganhos que, a partir de agora, assessores somente com curso superior, mesmo assim, para não prejudicar os vereadores, assessores que estão nessa casa, a gente tem um tempo hábil para ele estar se encaixando na nova lei, né. Então, a gente está fazendo essa mudança, ao contrário do que muitas pessoas usam nas redes sociais, fakes, alguns blogs, né, falando que a gente estaria aumentando o salário, né, e criando novos cargos, não estamos mudando o salário, nem criando novos cargos, né. Na verdade, estamos abaixando alguns salários. Então, mais uma vez, essa mesa vai estar economizando dinheiro público, porque alguns assessores vão estar com salários abaixados, vão abaixar o salário de alguns assessores. A gente que já fez a redução de números de cargo em comissão, economizando, já como o projeto de lei que foi aprovado na legislação passada, diminuindo o número de vereadores, a gente abaixou o número de cargo em comissões e agora também a gente está mudando e vamos economizar mais um pouco do dinheiro público. É isso e conto com o apoio de todos para a aprovação desse projeto. Uma parte, nobre vereador. Acho que é importante frisar essa questão. A gente não está criando cargo, nós não estamos aumentando, a gente não está aumentando o salário dos assessores. Na verdade, em razão de decisão do Tribunal de Justiça, a gente está adequando algumas situações, né, e fazendo a mudança de nomenclatura e de disposição e obrigação de cada cargo, mas mantendo os salários que já existem hoje e de alguns assessores a gente está diminuindo o salário. Né, os assessores ligados à presidência, a gente está fazendo a diminuição do salário. É bom a gente frisar essa questão, porque por alguns foram dito algo que não condiz com a realidade do projeto. É uma vontade da mesa fazer a redução de cargo. Um dos primeiros projetos que foram apresentados para a mesa foi nesse sentido de reduzir os cargos
em comissão de assessores que foram sobra em razão da diminuição dos vereadores. Houve em conversas de bastidor a discussão de dividir aqueles assessores que sobravam para cada um dos vereadores, e a mesa diretiva, junto com os vereadores da casa, achou por bem fazer o contrário, de anseio com a vontade da população, e fazer a redução do número de cargos. Então, esse projeto vem nessa linha, vem nesse sentido. Então, a gente pede o apoio dos demais membros da casa para aprovação. Mais algum vereador? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para que pronuncie pela aprovação ou pela rejeição do referido projeto, em discussão e votação única. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. De forma unânime, 11 votos pela aprovação. Aprovado em discussão única, maioria absoluta, votação nominal por 11 votos. Publique-se. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei 28/17. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este vereador, senhor presidente. 20 minutos com a parte. Não, é só para esclarecer. Esse projeto aqui, a finalidade dele é revogar uma lei anterior, na qual foi prestada uma homenagem, denominando uma rua localizada no loteamento Jardim América, na Travessa Panamá, no bairro Itapetinga. Esse vereador esteve lá e viu que a rua está fechada, tem árvores na rua, vegetação, tem alguns terrenos baldios, então a gente entendeu por bem homenagear esse familiar, denominando uma outra rua da cidade. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Não havendo mais nenhum vereador interessado em discutir o presente projeto, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Coloco em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal, o projeto de lei 32/17. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para que pronuncie pela aprovação ou pela rejeição do presente projeto, em primeira discussão. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. De forma unânime, 11 votos pela aprovação. Aprovado em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal, por 11 votos. A segunda discussão. Passo a palavra em tribuna livre para o senhor Caio Vinícius Carvalho, por 20 minutos, sem apartes. Assunto referente ao projeto de lei número 27/17, de autoria do vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira, que declara utilidade pública a entidade sem fins lucrativos, denominado Associação Lar São Francisco de Assis, na providência de Deus. Boa noite à mesa, boa noite, presidente, boa noite a todos. Estou hoje representando a Associação Lar São Francisco de Assis, na providência de Deus, hoje administradora no AME Atibaia, que tem hoje atendido grandes demandas dos municípios de Atibaia e região em relação às especialidades médicas, exames e cirurgias.
O AMI hoje, ele tem a capacidade média de atendimento de consultas de 120 mil consultas por ano. E essas consultas são subdivididas por mês. São 10 mil consultas mês, 3.600 exames, 3 mil consultas não médicas e 40 cirurgias de catarata. Hoje, o AMI Atibaia necessita da aprovação do título de utilidade pública para continuar buscando o refinamento dos seus serviços. A Associação Lar Francisco de Assis na Providência de Deus, uma associação filantrópica, ela atua hoje em diversos lugares no Brasil, ajudando na mudança do perfil da saúde desses locais. Em Atibaia aconteceu a mesma coisa. Quando o AMI Atibaia foi passado à mão da associação, conseguimos buscar e lutar por vários tipos de mudança, como o acolhimento, que antes não existia, a lanchonete, que era uma necessidade de muitos anos e que também não tinha sido aprovada, e também pela busca pelas cirurgias de catarata. Hoje, não enviamos mais pacientes para outros municípios para a realização de cirurgia de catarata, realizamos 40 cirurgias, que era uma demanda muito grande, e também outra cirurgia de pequeno porte, sem a necessidade de internação. A nossa estrutura operacional hoje conta com diversos consultórios, um laboratório próprio e também com um setor de radiologia. Esses exames são todos realizados dentro do AMI e a gente tem aí um prazo para que a gente consiga fazer o diagnóstico desses pacientes num curto período de tempo. O projeto do AMI, ele visa diagnósticos e acesso à população para o sistema de saúde único para média e complexa complexidade. Hoje, o Atibaia representa para o AMI 60% desses atendimentos. Visando isso, a busca pelo título de utilidade pública é algo que os municípios de Atibaia necessitam para que a gente consiga buscar aí, novas melhorias e o refinamento dos serviços. Contamos também hoje com os atendimentos não médicos, que é um serviço também que é praticamente utilizado 100% pelos municípios de Atibaia, com alguns outros municípios utilizando alguns serviços específicos de fisioterapia. Porém, quando fizemos um levantamento esse ano, podemos observar que praticamente 100% do nosso serviço de atendimento não médico é para Atibaia. Os outros municípios acabam optando mais pela questão médica e alguns exames. Contamos também com algumas pequenas cirurgias que são de dermatologia, ortopedia, que não são necessárias a internação, porém, elas exigem uma resolutividade rápida. Também contamos com um corpo clínico que trabalha em conjunto com a administração, buscando a melhoria de tudo que a gente se propõe a realizar. Contamos também com um serviço de qualidade que utiliza a opinião do paciente como um dos caminhos para a melhoria. Então, hoje a gente tem um serviço de atenção ao usuário chamado SAL. É importante frisar que esses serviços estão disponíveis e que o paciente ele tem o acesso a isso, ouvidoria em caso de reclamações, e também tem um acesso livre aos gestores que estão nos locais e que podem ser um dos porta-vozes desses pacientes, em caso, de repente, o paciente não quiser manifestar, por conta que os pacientes ficam constrangidos. O AMI disponibiliza em todos os seus andares caixas para sugestões, que também são contabilizadas, e lembrando que todos esses meios de comunicação disponíveis, eles são exigidos pelo Estado e que é uma das obrigações do AMI para atender as demandas que os pacientes levam até a gente. Hoje o AMI Atibaia ele é uma referência, tá, na região. A gente está aí num raio de 100 quilômetros, a gente está atendendo cidades que vão de Lindóia até
Mariporã, por incrível que pareça, eles não fazem parte do nossa área de abrangência, porém alguns municípios acabam sendo enviados para cá. E todas essas consultas que nós realizamos, elas entram para um sistema de avaliação que se chama CQH, que é um projeto também do Estado, que visa analisar como é esse atendimento que é realizado dentro do ambulatório. Por isso, a gente passa muito tempo pesquisando maneiras de prestar um atendimento que seja funcional e que tenha uma resolutibilidade alta. Então, todos os atendimentos são protocolados, a gente tem um protocolo de tudo. Os médicos são médicos conceituados. E todo o serviço que é realizado no AME, ele pode ser solicitado via ouvidoria ou via serviço social. O nosso serviço social, ele disponibiliza o encaminhamento dos pacientes para locais de alta complexidade, lembrando que o AME não realiza atendimentos de alta complexidade. Tudo aquilo que tem a necessidade de internação, a gente acaba enviando para outros locais que comportam esse tipo de serviço. Hoje, a gente tem como referência Campinas, Guarulhos, para algumas cirurgias, e também exames como a ressonância magnética, que a gente não possui. A gente possui tomografia, que é um diferencial. A gente faz endoscopia também, que é uma demanda que vem aumentando muito. E nós disponibilizamos para os munícipes, principalmente para as mulheres, um programa que se chama Mulheres de Peito. Esse programa é um programa que todas as mulheres têm um acesso rápido. Elas só precisam procurar pelos serviços do AME para o agendamento, através do CROSS, e elas têm aí a mamografia para o diagnóstico precoce de cânceres e tudo mais. Deixa eu ver o que mais. Outro diferencial do AME, também conquistado durante esses anos de vivência dentro do que a gente tem buscado, foi o atendimento também do reumato, que era uma coisa que entrava muito para a gente como um pedido da população, mas que não entrava como uma liberação do Estado, e isso foi também conseguido através da nova administração do Largo São Francisco. Então, a gente, durante esses 4 anos de administração, o paciente tem transformado muito o AME, e a gente tem utilizado o paciente para buscar essas melhorias que eles exigem. Então, lanchonete, o reumato, a própria cobertura, que há muito tempo deveria ter sido construída, e colocar os pacientes numa situação constrangedora dentro de uma espécie de tenda, foi conquistada através das manifestações que eram realizadas pelos pacientes, através da nossa ouvidoria, e tudo isso culminou no que a gente tem hoje de estrutura, que a gente tem hoje uma estrutura muito funcional, que, claro, precisa de alguma melhoria, algum refinamento, mas que cumpre hoje com as necessidades do município e que se propõe sempre a ajudar os pacientes. Hoje a gente tem um diálogo muito grande com a nossa Secretaria de Saúde aqui do município, e a gente procura trabalhar em conjunto aí para atender as demandas sem prejudicar os pacientes e atender aquilo que é necessário para que a gente possa oferecer um serviço adequado. E também é importante, eu acho, falar do AME. Eu trabalho no AME há 7 anos, estou um pouco nervoso, primeira vez que eu falo com tanta pessoa, gente, ao mesmo tempo. E o AME, ele para mim, foi uma experiência muito legal, porque eu entrei, foi meu primeiro emprego, e eu entrei nele antes da administração atual. Então, quando a gente vê a diferença de uma administração para outra, a gente acaba vendo realmente qual é o interesse de mudança. E essas mudanças, quando você vê ocorrer, e você vê os pacientes falando depois, nossa, houve uma mudança, eu tenho um local onde sentar, eu posso comer numa lanchonete, eu não preciso mais ficar me deslocando, porque antigamente o local ali onde fica o AME não tem nenhum tipo de local para alimentação. A gente tem um restaurante e mais lá para baixo uma padaria, mas é muito longe. Então os pacientes não tinham de comer, às vezes eles ficavam horas sem se alimentar. E depois da lanchonete é a mesma coisa, a gente recebe elogios, porque a gente ouviu esses pacientes, a gente buscou e lutou por esse ganho, né, dessa lanchonete, e hoje está super funcional, todo mundo elogia, e o título de utilidade pública seria uma forma aí de a gente continuar fazendo todos esses benefícios, trazendo todos os benefícios para a população e buscando mais ainda melhorias para o AME. É isso. Obrigado. Agradecer
o Caio aí pelas explicações, parabenizar o trabalho que faz o Lar São Francisco, a gente que acompanha a saúde, faz um importante trabalho para a saúde do nosso município e da região. Parabenizar também o vereador Dr. Biratã pela iniciativa, e acredito que pode contar com esse vereador na aprovação do projeto e com todos os vereadores dessa casa aqui. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Nenhum vereador. Não havendo mais nenhum vereador inscrito em explicação pessoal e não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, dou a presente por encerrada às 19h11. Gostaria de convocar os novos vereadores para a próxima sessão ordinária, assim como para as sessões extraordinárias, no dia 6 de junho de 2017, terça-feira, às 18 horas. E nesse instante daremos início à primeira sessão extraordinária e solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da pauta da ordem do dia das sessões extraordinárias desta noite. Projeto de lei número 28 de 2017, de autoria do vereador Júlio César Mendes. E projeto de lei número 32 de 2017, de autoria da mesa diretiva da Câmara. Coloco em segunda discussão, maioria simples, o projeto de lei 28/17. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam com o presente projeto, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão a redação final. Coloco em segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal, o projeto de lei número 32/17. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto em segunda discussão? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores, para que pronuncie pela aprovação ou pela rejeição do presente projeto. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. De forma unânime, 11 votos pela aprovação. Aprovado em segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal, por 11 votos, a redação final. Nesse instante, encerra a sessão extraordinária às 19h14. Assim como às 19h14, daremos início à próxima sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Coloco em redação final, maioria simples, o projeto de lei número 28/17. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam com o presente projeto, permaneçam como estão. Aprovado em redação final, a sanção do senhor prefeito municipal. Coloco em segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal, projeto de lei número 32/17. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto em redação final? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores, para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição do presente projeto em redação final. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. De forma unânime, 11 votos pela aprovação. Aprovado em redação final, maioria absoluta, votação nominal, por 11 votos. A sanção do senhor prefeito municipal. Não havendo mais nada para ser tratado nessa noite, agradeço a presença de todos e damos por encerrada a presente sessão extraordinária, às 19h15. Uma boa noite a todos.